a grande realização da moralidade e a qualidade de ser íntegro acontece por causa da vida social. Então eu dizia que vamos falar hoje sobre o que é integridade, porque é uma das palavras que compõem o universo simbólico, vamos dizer assim, né, do que é conversado nesse canal. Eu tenho falado sobre a autorrealização pela integridade e anunciado uma promessa, né, de que a melhor versão sua, uma melhor versão de si, pode ser elaborada pela integridade. Eu, na verdade, eu digo mais, né? Eu quero dizer e gosto de dizer que a integridade é a melhor, é a forma mais eficiente de alguém se melhorar, atingir o melhoramento de si mesmo, da sua pessoa, da sua vida social, porque a integridade mexe na pessoa. A integridade não mexe no papel prioritariamente, no papel social que a gente cumpre. Mexe na pessoa, mexe com a pessoa. Então essa é a forma por excelência de se elaborar uma melhor versão de si. E eu quero, então, começar essa manhã falando de um caso interessante que eu conheci. É um caso que diz respeito a um ex-escravo norte-americano chamado Jordan Anderson, que em 1864 ele foi libertado pelo Exército da União. Estou falando então da Guerra Civil Norte-Americana, que durou de 1861 a 1865. E Jordan Anderson foi liberto, ele e a sua esposa, e depois de liberto ele foi para Ohio, e lá ele encontrou um trabalho remunerado e começou a fazer sua vida. E no ano seguinte ele recebeu uma carta do ex-proprietário dele, do Patrick Anderson. E o Patrick Anderson escreveu para Jordan, chamando Jordan para voltar para a fazenda para trabalhar com ele, para trabalhar com o ex-proprietário, para levantar de novo a fazenda. Ele estava precisando de uma mão de obra eficiente e lembrou do ex-escravo. E aí surge uma correspondência interessante. O ex-proprietário escreve para o ex-escravo e no dia 7 de agosto de 1865, Jordan Anderson escreve para o ex-proprietário. E eu quero justamente ler para você trechos dessa carta, alguns trechos, poucos trechos dessa carta, porque é uma carta muito interessante. E eu separei essa carta desse ex-escravo como sendo justamente um exemplo de integridade, né? Ver como que esse ex-escravo expressou a sua integridade. Então o pano de fundo é esse. O ex-proprietário chama ele para trabalhar na fazenda. Tem várias passagens aqui interessantes que eu não posso ler toda a carta. Mas no primeiro parágrafo inicial, ele escreve assim para o patrão dele. E vale dizer que essa carta depois, não sei como, ela saiu das mãos do proprietário, ou saiu da exclusividade do proprietário, como sendo um documento privado, e foi publicada em vários jornais nos Estados Unidos à época. E dá para entender por quê. No primeiro parágrafo, há um trecho onde ele diz assim: apesar de o Senhor ter atirado em mim 2 vezes, antes de eu sair daí, eu não queria que o Senhor fosse ferido e fico contente de saber que ainda está vivo. Então ele está se referindo ao perigo que o ex-proprietário correu dentro daquela situação da guerra civil. Então ele expressa essa preocupação. Apesar de o Senhor ter atirado em mim 2 vezes, eu não queria que o Senhor fosse ferido. Esse é um primeiro trecho, para começarmos a observar um exemplo de uma figura humana, que eu vou chamar assim, simples, humilde, expressando a sua integridade. E ele continua:
Agora, se o senhor me escrever e me disser quanto vai me pagar, eu vou poder decidir se é vantagem para mim voltar para aí. Então o ex-proprietário chama ele para trabalhar de novo na fazenda. Ele diz, bem, vai depender de quanto o senhor vai me pagar. E eu vou ver se é vantajoso. E ele continua, quanto à minha liberdade, que o senhor diz que eu posso ter, não faz nenhuma diferença. Porque em 1864, no ano anterior, o chefe da polícia militar do departamento de Nashville, da cidade de Tennessee, do estado de Tennessee, onde eles viviam, me deu os meus papéis de homem livre. Então, olhem só, não adianta mais, não interessa o que o senhor pensa sobre a minha liberdade, eu sei que eu sou livre. Eu sei que eu sou livre, eu tenho os papéis que sustentam a minha liberdade, não interessa o que o senhor pensa, o que o senhor diz sobre a minha liberdade. E ele diz assim, eu e minha esposa resolvemos testar sua sinceridade, pedindo que o senhor nos pague pelo tempo que trabalhamos para o senhor. Então ele diz que deve haver um pagamento pelo tempo de trabalho, inclusive com uma correção monetária, e que ele diz, mais os juros pelo tempo que não recebemos salário e menos o que o senhor gastou com nossa roupa. Essa é uma passagem muito interessante, né? Ele diz, o senhor deve me pagar pelo trabalho que eu fiz à época, deve corrigir isso, fazer a correção, me pagando juros, mas subtraia daí o que o senhor gastou comigo com minhas roupas. Olha que postura, não é? E ele termina, eu prefiro ficar aqui e morrer de fome, se chegar a esse ponto, a levar minhas meninas para passar vergonha nas mãos de uns patrõezinhos violentos e malvados. Agora o que mais desejo é dar educação para meus filhos e fazer com que adquiram bons hábitos. Então esse é o exemplo que eu quis trazer para você sobre a integridade, um exemplo de integridade. Ele demonstra compaixão por esse ex-proprietário. Apesar de tudo, apesar de ter sido alvo dos tiros e certamente de maus tratos desse proprietário, ele diz, bem, me preocupou aquela situação de guerra, não queria que o senhor saísse ferido. Mas ele mostra também dignidade, ele sabe da liberdade que ele tem, ele sabe da dignidade que tem e que então é sustentada pela liberdade, que é agora algo legítimo, ele se apropriou da liberdade, não se trata só dos papéis, ele se apropriou dessa liberdade. Ele tem um senso crítico também, de não cair na conversa do patrão e aceitar um acordo sem mais nem menos, né? Ele exige uma remuneração a posteriori, e também tem a honestidade que ele demonstra dizendo subtraia, honestidade ou justiça, subtraia o que o senhor gastou com minhas roupas, né? E por fim ele diz, bem, eu preferiria morrer aqui a voltar para aí, perdendo a minha liberdade e entregando minhas filhas também para quaisquer patrões. Que é de novo uma afirmação da dignidade dele, né? Que ele também estende à família dele. Então, como eu tinha apontado, como eu tinha dito, é muito rico essa carta, né? Uma carta de uma figura histórica, não apenas uma figura histórica, mas de um ex-escravo. Então é rico observar como que esse ex-escravo ele assume uma posição, assume um estado de mente onde ele manifesta essas características morais que eu destaquei para vocês como sendo então um exemplo de integridade. E eu já fui apontando, né, nessa carta de Anderson as marcas de integridade. E se nós fôssemos tratar de maneira mais objetiva o que é integridade, como que a gente pode entender isso, né? Eu queria ter podido, não que eu tivesse tentado agora na preparação dessa comunicação, eu queria ter podido identificar quando que essa palavra integridade começou a ganhar evidência, porque eu reparei que ela ganhou evidência nos últimos anos, tanto no setor corporativo, no mercado, vamos dizer assim, essa palavra tem aparecido mais, né, como sendo uma postura de lisura, de honestidade, de
transparência daquele que dirige o negócio, daquele que vende um produto. Então essa palavra tem aparecido nesse campo, assim como essa palavra também aparece no setor público, dentro do direito público, dentro de políticas públicas. Isso aparece como um programa de integridade no sentido de prevenir a administração pública de lesão, de não se lesar o poder público, de não se lesar a administração pública, para prevenir corrupção, para prevenir improbidade administrativa. Então também surge, inclusive com esse termo, algo chamado de programa de integridade, onde ali a principal preocupação, o principal esforço é de vigiar, né, de controlar e de responsabilizar e de punir. Então a palavra integridade ela apareceu. Ela apareceu no discurso público, nessas duas esferas, por exemplo. Eu lancei mão da palavra integridade justamente por isso, porque existe uma sensibilidade maior para a palavra integridade, uma clareza maior para a palavra integridade, ainda que também fora do Brasil seja uma palavra bastante trabalhada, né? Então, por exemplo, para essa pesquisa que eu fiz, eu usei esse livro aqui, que aí deve estar aparecendo talvez invertido para você, eu estou vendo aqui na tela aparecendo invertido, um livro chamado Integrity, escrito por Barbara Killinger, que é sobretudo uma psicóloga norte-americana. Então ela dedicou um livro inteiro à palavra integridade, ao tema da integridade. E justamente identificando, né, essa evidência da palavra integridade, eu vi que ela pode comunicar mais, ela pode ser mais acessível. Mas o que está dentro desse conceito de integridade? Né? O que quer dizer isso? E eu, então, quero apresentar o significado desse conceito por duas vertentes. Né? Uma vertente mais voltada para a interioridade e outra vertente voltada mais para as relações. Então vamos pensar na vida pessoal, né? na consciência, na interioridade, como sendo um campo ou um ambiente onde essa palavra integridade ganha uma acepção, e também, de outro lado, o campo das relações sociais, da vida social, onde a palavra integridade ganha mais uma acepção. Integridade vem, então, de uma raiz latina, intangere, que quer dizer algo como não tocado. Que a gente pode, então, desdobrar e pensar em algo que ficou inteiro, algo que não foi tocado, não foi violado, não foi lesado, não foi alterado e ficou, então, inteiro. Né? Então, se a gente diz, né, que tal texto está íntegro, né? Então aquele texto está conforme ele foi escrito, conforme ele surgiu. Um equipamento, determinado equipamento, um computador está íntegro, então ele está como ele chegou da loja, está ali inteiro também, sem nenhuma avaria. E tem a integridade física, por exemplo, de uma pessoa, né? Ela também não saiu lesada de uma determinada situação, ela foi preservada. Então a integridade tem esse sentido de uma coisa inteira. E aí o que seria inteiro? Né? O que faz essa inteireza? O que faz essa completude? O que faz, desdobrando mais aí o sentido, o que faz essa coesão, essa consistência? Uma noção muito importante, né, mesmo na literatura sobre integridade, mas também para alguns sábios, e eu estou pensando aqui em Confúcio, uma integração muito importante, uma coesão muito importante é a coesão entre palavras e atos. Ou seja, ver, quando há integridade, aquilo que eu digo corresponde às minhas ações, aquilo que eu digo é algo que eu posso sustentar conforme meu comportamento. Então essa seria uma primeira expressão da integridade. Quando alguém cuida do que diz conforme aquilo que faz. A gente costuma chamar isso de coerência. Né? Então esse é um primeiro sentido. Mas essa inteireza também se faz por um senso moral, por um compromisso com um senso moral mais elevado, que faz com que a pessoa
não seja restringida ou reduzida a seus interesses particulares apenas, a seus impulsos apenas. Então, o que é inteiro nesse caso é o compromisso que a pessoa tem com uma moral mais elevada. E aí é interessante chegar nesse ponto que ele já evidencia, né, o quanto que essa noção de integridade guarda já a moralidade, guarda o fenômeno da moralidade. E aí já se sabe, né, já se pode dizer que integridade é um termo maior que é constituído por noções morais, por ideias morais, e sobretudo por habilidades morais. Então, de modo que no âmbito da vida pessoal, no âmbito da consciência, a integridade é um estado de ser, em que a pessoa se coloca, pelo qual ela pode fazer escolhas moralmente mais sábias. Então a integridade é um compromisso que a pessoa tem com o padrão moral. Essa seria a inteireza desse compromisso. Então quando diz, pô, fulano é íntegro, então isso quer dizer que esse fulano, ele se comporta, ele pensa, ele sente, ele se comporta conforme um padrão moral mais elevado. E esse padrão moral mais elevado, a compreensão desse padrão moral mais elevado, já nos conduz para o segundo campo de acepção de integridade, que é o campo da vida social. E é importante falar isso porque a moralidade e a integridade, essas coisas não vão existir, elas não vão se expressar, elas não vão se realizar sem justamente se considerar o fato de que nós somos seres sociais. Não há muito sentido em se pensar em moralidade e se pensar em integridade sem se considerar a relação com as outras pessoas. Claro, há também os momentos que a gente sustenta a nossa moralidade, mesmo que ninguém esteja vendo, isso é muito importante, mas mesmo em ações solitárias, a gente também pode conduzir o nosso comportamento tendo como consideração outras pessoas em razão das consequências dos nossos atos. Então uma espécie, né, de ser que vivesse de maneira isolada, que fosse sozinho, talvez para esse indivíduo nem existisse a questão da moralidade. Os filósofos e mesmo os cientistas empíricos que se ocupam com a moralidade, eles pensam dessa maneira, né, que não há sentido em falar de moralidade se a gente projeta, se a gente imagina uma vida absolutamente solitária. A grande realização da moralidade e a qualidade de ser íntegro acontece por causa da vida social. E posto isso, a integridade, considerando já a vida social, ela passa a exigir justamente um conjunto de habilidades morais, como eu gosto de falar. Então, se de um lado, integridade é um estado de ser, é um compromisso interior com o padrão moral, de outro lado, a moralidade ela é caracterizada justamente por um conjunto de habilidades morais. E aí nós temos compaixão, honestidade, empatia, solidariedade, responsabilidade, cooperação, justiça. São vários traços, né? Várias características que, inclusive, tomam justamente a característica de serem valores. São valores que a gente assume. E por isso essa ideia de compromisso. Então, quando se fala em integridade, ela é esse estado de consciência, esse estado interior, que quando se compromete com um alto padrão moral, esse padrão moral ele justamente é constituído por uma série de habilidades morais, de considerações morais que se tem. De modo que a integridade ela é justamente orientada para o outro, é orientada para fora. E aí eu gostaria justamente de considerar uma noção que um guru indiano,
justamente chamado ou conhecido por Sadhguru, uma noção que ele transmite nas suas comunicações. Então ele diz que a integridade ela é mais do que os valores morais. E especialmente ele quer enfatizar, a integridade é mais do que o bem-estar pessoal. Integridade tem a ver, ele é muito enfático nisso, integridade tem a ver com um bem-estar maior. Que eu digo, ele não define na transmissão que eu conheci dele, eu digo que esse bem-estar maior é o bem-estar das pessoas, por isso essa ideia de vida social, e também o bem-estar do ambiente como um todo. Então é o bem-estar dos seres humanos como um todo e o bem-estar dos seres não humanos também. Então, fazendo referência à carta de Jordan Anderson, ele diz, apesar de o senhor ter atirado 2 vezes em mim, eu não queria que o senhor ficasse ferido nessa situação aí da guerra civil. Então estava ele preocupado com o bem-estar não somente dele, ele estava lá salvo, afirmando a sua liberdade, ele estava lá também expressando a preocupação com o estado, com o bem-estar do ex-proprietário dele. Então isso é algo fundamental nessa noção de integridade. Ela está voltada para dentro, para a interioridade, mas ela está necessariamente voltada para fora, porque é fora, é nessa interação, é na vida social que essa noção, que esse senso moral, que esse estado de ser da consciência, é aí que ele se realiza. Ele não pode se realizar em fantasia apenas, né? Ele precisa se realizar na oportunidade de se aproveitar situações práticas de fazer algo para alguém, de se considerar alguém, de se considerar não somente a própria dignidade, mas também a dignidade dos outros. Então essa é a base do que se chama de integridade. Então seria um erro tomar a integridade como sendo uma postura de lisura e honestidade para viabilizar, né, uma boa relação nos negócios, né, e o ser íntegro ser uma atuação, mesmo que honesta, mesmo que verdadeira, uma atuação no campo social dos negócios, seria um erro limitá-la a isso, né, fazer com que ela fosse uma característica desse papel social de quem atua nos negócios, assim como é um erro tomá-la como sendo um sistema que eu vou chamar assim de vigilância e controle. Então essa é uma forma muito limitada de compreender a integridade, porque a integridade aponta para um estado de ser, aponta para uma forma de ser pessoa, para uma forma de ser gente. Então esse seria o acerto, né, de trazer a integridade, tirar a integridade da circunscrição, né, dos limites de um sistema, que eu exemplifiquei aqui como sendo, por exemplo, o Estado, e também tirar dos limites do mercado, né, que são 2 setores onde a palavra tem ganhado muita importância, e trazer a integridade, essa noção de integridade, essa compreensão de integridade para aquilo que vai dirigir a forma de existir, a forma de ser pessoa. E aí eu quero trazer um outro exemplo, né? E interessantemente é um exemplo de um outro escravo, de um outro ex-escravo norte-americano, que é um escravo que, enquanto escravo, foi chamado de Jem Logue. Jem Logue, em 1834, ele rouba a égua do seu proprietário e foge para o Canadá. Ele também estava no estado de Tennessee, como Jordan Anderson. Jem Logue rouba essa égua e foge para o Canadá. Ele passa então um tempo no Canadá, depois volta para Nova York. Em Nova York ele se estabelece, forma família, e ele passa a se desenvolver como pessoa, a melhorar como pessoa, no sentido de se capacitar, de modo que ele se torna um reverendo metodista. Além de reverendo, ele se torna um abolicionista, e ele também faz algo muito especial, que ele funda escolas para crianças negras. Então, ele
fugiu em 1834. Em 1865, ele recebe uma correspondência da esposa do ex-proprietário. Como ele diz nessa correspondência, ele presume que o proprietário até já tinha falecido, porque a esposa não se refere a ele. Então ele recebe a correspondência da esposa do ex-proprietário, em que ela escreve para Logue para cobrá-lo pela égua que ele roubou quando ele fugiu. É interessante também dizer que nesse momento Jeremy Logue já se chama Jermaine Logan. Ele muda o nome dele e ele então toma conhecimento da existência dele, dessa transformação pela qual ele passou, e escreve pedindo para que ele a ressarça pela égua que ele levou. Ele acha isso um absurdo. Então ele escreve a carta para ela no dia 28 de março de 1860. Né? Acho que eu disse 65, né? Mas eu me equivoquei. Em 1860 ele escreve a carta de volta. E num determinado momento dessa carta, ele escreve o seguinte para a esposa do ex-proprietário dele: mas a senhora me chama de ladrão, porque levei a velha égua. Não sabe que tenho mais direito à velha égua, como diz a senhora, do que Manasseh Logue a mim, que é o esposo dela. Então eu tenho mais direito a essa égua do que ele tinha a mim. Guarde esse animal, é um pecado maior do que ele cometeu quando me arrancou dos braços da minha mãe? Se acham que perdi todos os meus direitos sobre vocês, no caso, direito sobre a égua, de levar a égua, também não devo achar que vocês perderam todos os seus direitos sobre mim? Vocês não sabem que os direitos humanos são mútuos e recíprocos e que, se me tomam a liberdade e a vida, perdem sua liberdade e sua vida? Aos olhos de Deus, existe uma lei para um homem que não seja lei para todos os homens? Olha que fantástico, né? De novo, uma esplendorosa expressão de dignidade, e especialmente ele também está imbuído de outro traço moral muito importante, uma característica moral muito importante que compõe a integridade, que é a reciprocidade. E ele coloca isso no nível mais abstrato, no nível mais amplo, no nível mais geral. Então ele fala dos direitos humanos. Se você nega os direitos humanos a alguém, você está negando os direitos humanos a si mesmo. Por quê? Porque todos nós somos iguais. Se alguém não merece a dignidade, então quem nega a dignidade a outro também se faz indigno, porque são todos iguais, né? Os direitos humanos estão para todos. Então isso está sendo escrito em 1860. Né? A expressão direitos humanos já sendo usada aí em 1860. E ele continua: a senhora pensou que me deixaria apavorada ao propor que eu escolhesse entre dar o meu dinheiro e voltar para a escravidão? Pois eu lhe digo que minha reação à sua proposta foi de profundo desdém. Essa proposta é uma afronta e uma ofensa. Não vou mover uma palha, não arredo o pé daqui nem para fugir de sua perseguição. Estou entre pessoas livres que, graças a Deus, respeitam meus direitos e os direitos da humanidade. Então está aí a carta de Jermaine Logan, como eu disse, especialmente marcada tanto por um senso de justiça quanto por um senso de dignidade, além também de se mostrar consciente da reciprocidade. Então, novamente, um exemplo de uma pessoa que a gente pode tomar como uma pessoa comum, uma pessoa humilde. Não se trata aí de um grande sábio histórico, mas de alguém que serve para nós como exemplo, né, de como sustentar essa dignidade. Porque em muitas situações a gente também tem que enfrentar esse momento, né, de afirmar a própria dignidade. A gente precisa enfrentar esse momento de também conceber a relação numa situação recíproca, né? Tanto de reconhecer, de querer respeito, e também de reconhecer a dignidade do outro e também dar respeito.
E é bacana observar a trajetória desse senhor, justamente porque é uma trajetória de clara transformação, né? De alguém que talvez já se sentisse íntegro, mas que ele ampliou essa integridade, inclusive por meio, sim, também de seus papéis sociais, né? Como um reverendo, como um abolicionista, como um inaugurador de escolas para crianças negras. Então, a sua integridade também carregou esses papéis. Mas aqui na carta fala justamente uma pessoa. Então, uma forma importante, né, e eficiente para a gente desenvolver essa integridade é a gente justamente identificar figuras que inspiram a nossa integridade. E, de novo, eu acho muito rico, muito instrutivo observar isso justamente em pessoas que tiveram uma experiência tão extrema e tão dramática, que é uma experiência dessa de perder a liberdade, de ser maltratado. Esses dois ex-escravos que eu citei hoje por cartas, né? O Jordan Anderson e o Jeremy Logan. Eu lembro agora também do estoico Epicteto, que também foi um ex-escravo e também foi um autor de noções muito sofisticadas, muito profundas relativas à moralidade. Epicteto propunha um caminho de progresso moral, onde a dignidade era fundamental para que a pessoa justamente se sentisse como uma pessoa livre. E como uma pessoa livre, baseada nessa dignidade moral, ela também se sentiria serena, tranquila, segura e, finalmente, conforme ele também escreve, feliz. Né? Então, esse seria o caminho da felicidade, né? Seria esse caminho de um progresso moral. Então, tá bem, eu chego ao fim aqui da minha transmissão, esperando que eu tenha podido acrescentar um pouco mais a sua compreensão dessa ideia de integridade. E até tendo a expectativa de essas duas figuras desses ex-escravos terem também ficado na sua mente como sendo duas figuras de inspiração, né? Como que eles passam por essa experiência extrema e não enchem o coração de rancor, né? Um expressa compaixão pelo ex-proprietário, o outro afirma a necessidade da ex-proprietária também ter compreensão da dignidade, respeitá-lo, não deixa de ser uma ajuda que ele tenta dar a ela, né? Em nenhum momento a desrespeita, em nenhum momento a agride, os dois são cavalheiros com os ex-proprietários, então também são figuras muito especiais, né, que se mostram íntegros pelo que estão fazendo e pela maneira como eles se colocam, né, diante desses ex-proprietários. Então fica aí um estímulo à sua concepção e à sua condução da vida em termos de integridade, como também tudo isso é uma inspiração para mim mesmo. Tá bem? Eu vou aqui dando chance de alguém se manifestar. A Rita escreve: os exemplos são muito poderosos, Rony, falam por si. É verdade, Rita, é boa essa colocação, né? De certa forma, eu podia hoje ter apenas lido as duas cartas desses dois ex-escravos. Para eles, a integridade é um valor inalienável. É isso mesmo, né? Eles não pensam, os dois escrevem isso, né? O que você pensa sobre minha liberdade não tem nenhuma importância para mim, porque ele é algo que agora faz parte de mim que ninguém pode tirar, né? Então isso é inalienável. Essa é uma expressão muito boa que a Rita usa, porque um dia essa expressão até foi uma expressão da filosofia e foi uma expressão do direito, né? Que é a ideia do direito subjetivo, dos direitos subjetivos como sendo inalienáveis, né? Dentre eles a dignidade, além da vida, por exemplo, né? E é justamente essa ideia de direitos inalienáveis que compõe, de fato, a integridade. É conforme esses direitos inalienáveis que a integridade é sustentada e é expressa. Obrigado, Rita. E é isso. E se não mais, eu fico por aqui. Aguardo vocês numa próxima transmissão. É sempre bacana poder dividir esse conteúdo com vocês. Tá? E eu vou dar notícia, então, de um próximo encontro meu.
Vale dizer que eu estou a ponto já de lançar, né, um curso sobre esses conteúdos que eu tenho transmitido aqui. Então, depois de mais de um ano de trabalho, as coisas vão tomando forma e vão, então, ganhando expressões mais circunscritas ou mais concretas. E eu agradeço a vocês que têm dado estímulo para esse trabalho também. Tá bom? Então, fico por aqui. Tenham um bom domingo ainda, tenham um bom dia. Acompanhem o canal também, acompanhem notícias no canal. E a gente se vê em breve. Tá bom? Tudo de bom, então. Um bom domingo ainda. Até.